Nós estamos aqui, mais uma vez, continuando nossos estudos sobre teologia do Antigo Testamento, tá? E que mais uma vez, então, você possa vir aprender conosco sobre as doutrinas que regem a teologia do Antigo Testamento, os conceitos bíblicos, as interpretações exegéticas, homiléticas do texto sagrado, que principalmente norteiam o material escriturístico do Pentateuco. Então nós estamos numa série de estudos analisando a teologia, o conhecimento teológico, empírico, epistemológico, que envolve o material da Torá, ou, como você conhece, do Pentateuco. E logo nas nossas primeiras aulas nós estamos aqui avaliando uma série de estudos dentro da teologia de Bereshit, o primeiro livro da Bíblia Sagrada, Gênesis. Quem vos fala é aqui o pastor Everton Costa, professor de várias disciplinas teológicas do Seminário Teológico da Assembleia de Deus, o CETAD, aqui em Macapá, no estado do Amapá. Então, do que se trata? Se trata de teologia do Antigo Testamento. Nós estamos aqui abordando Bereshit, o conteúdo de Gênesis, isso que nós vamos ensinar. Qual a importância de se aprender? A importância para você ter conhecimento mais profundo, um conhecimento mais abissal da teologia bíblica, conhecimento da doutrina bíblica. Você que é cristão, você precisa ter o conhecimento da palavra do Senhor Jesus Cristo. Essa utilização ela é muito importante para quem é aluno, é muito importante para quem é estudioso da palavra do Senhor Jesus. Então eu convido você para vir comigo, para nós juntos estudarmos, aprendermos um pouquinho da palavra do Senhor Jesus. Nós estamos aqui com a Bíblia hebraica, ok? Uma Bíblia hebraica para você estudar a Torá, Nevim, e Ketuvim, a lei, os escritos e os profetas, que é o material dos nossos estudos, a Torá. Dentro também nós temos várias bíblias de estudo, que nós fazemos essa abordagem bíblica e um conteúdo muito vasto aqui de livros teológicos, no qual nós trabalhamos o conteúdo do Pentateuco, ok? Então vamos para a nossa continuação. Nós já falamos um pouquinho sobre o material do Pentateuco, já falamos para vocês sobre a questão da autoria do Pentateuco, a teologia basicamente que rege cada livro no seu geral de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim. Nós já fizemos aí um panorama inicial nas primeiras aulas dos nossos encontros aqui no Facebook e também pelo YouTube, e nós vamos trazer nesta hora a continuidade dos nossos estudos. E nós estamos aqui abordando já Gênesis capítulo 2, versículo 7, que diz o texto sagrado: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Esse aqui é o texto bíblico da Bíblia Sagrada, de Gênesis capítulo 2, versículo 7. Vamos estar falando sobre o homem do pó da terra. Como este versículo em hebraico, vai Itzer Adonai Elohim et Hadam Rafa Minhat Adam Vaifati Be Apaiv Nishmat Haim Vayehi Adam Lenefesh Shayan. Então este aqui é o versículo em hebraico. O que nós temos a aprender sobre este versículo? Vamos fazer uma análise conosco? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Formou. O verbo aqui aplicado deste versículo é vei, e ser, Jeová ao homem do pó. E lhe soprou, neifá. Soprou, neifá. Soprou o que? Nas narinas, o fôlego de vida. E o homem passou a ser, rei, alma vivente. Então nós temos aqui
três palavras importantes somente em Gênesis 2:7, né? Veiecer, Neifá e Reiei, né? Veiecer, formar, soprar, Neifá e alma vivente, Rei e Eri, né? Essa teologia é importante para nós compreendermos a questão da essência do homem. Nós estamos entrando aqui, nós estamos falando sobre o Pentateuco, mas nós estamos dentro aqui da antropologia bíblica também, né? A criação do homem do pó da terra é semelhante àquela que nós encontramos na mitologia do Antigo Oriente Próximo. Também eu trago para vocês sempre um paralelo de conhecimento entre a teologia bíblica e também o que dizem, né, os escritos, os achados dos materiais das civilizações mesopotâmicas, também do período mosaico. E nós temos vários épicos, vários escritos, né, encontrados, e dentre eles nós temos o épico Atrahasis. O épico Atrahasis, que é um material do Antigo Oriente Próximo, ele retrata a criação da humanidade feito de argila misturada ao sangue de uma divindade. Então, na mitologia pagã, né, o homem era então uma criatura feita da argila, mas misturada ao sangue da divindade. Assim como o pó na Bíblia representa o que o corpo se torna na morte, que você encontra lá em Gênesis 3,19, a argila no pensamento babilônico era que o corpo voltava a ser. Então há um paralelo aí na teologia bíblica com relação às crenças babilônicas. O homem veio do pó, o homem veio da argila, mas também quando o homem morre, a Bíblia fala que o homem volta ao pó, da mesma forma que o pensamento babilônico ele dizia que o homem ia morrer, ele voltava também, né? O corpo voltava a ser o barro, voltava a ser o pó. Há uma diferença que nós interpretamos a Bíblia Sagrada não da forma como as civilizações cananitas, babilônicas, sumerianas interpretavam com relação à criação do homem. Primeiro, por quê? Porque na nossa interpretação, o homem foi feito ao vivente do pó da terra, Deus soprou nas suas narinas. Então, se o homem ele tem uma essência divina, essa essência divina tem a ver com a alma, tem a ver com o espírito, mas isso não torna o homem um ser divinizado, diferentemente das interpretações babilônicas, sumerianas, das interpretações das religiões pagãs, que entendem que por ser um homem uma criação divina, ele também tem algo de divino nele, e por ter uma parte divina nele, torna o homem também um semideus, ou um homem buscando se aperfeiçoar na terra com várias atitudes ou ações a ponto de tornar-se ser divino, a divinização humana. Essa então foi a mensagem vendida pela serpente para Adão e Eva. Então você vê aí que desde os povos antigos havia esse tipo de interpretação. O épico de Atrahasis, né, quando ele coloca aqui que também na criação da humanidade foi feito da argila, mas porém foi misturada com o sangue de uma divindade, muitos então tendem a pensar que o homem é um ser divinizado. O homem foi um ser amalgamado, que é isso? Uma parte tirada, extraída de uma divindade para formar algo, para formar um objeto. Nesse caso, foi a formação do ser humano. Esta é a interpretação de muitas civilizações, de muitas filosofias pagãs. E eu estou passando para vocês aqui o que os meus alunos aprendem comigo lá no seminário. Você quer aprender teologia mais aprofundado? Então eu te convido, vá fazer um curso teológico, procure uma faculdade teológica e aprenda mais profundamente o que a Bíblia fala e também o que os outros pensamentos teológicos e filosóficos de outros segmentos religiosos pensam sobre o homem. Isso aqui faz parte da teologia bíblica sistemática. O sangue da divindade, ele representava a essência divina na humanidade, um conceito semelhante ao sopro de vida de Deus, quando Deus coloca esse sopro de vida no
homem chamado Adão. Então, para as civilizações do Antigo Oriente Próximo, a essência tinha a ver pela mistura do sangue. Para nós é o sopro de vida, o fôlego de vida, né? E o pensamento egípcio também. O que o pensamento egípcio pensava, falava? As lágrimas dos deuses são misturadas à argila para formar o homem. Embora as instruções de Merikari, que também é um outro escrito, né, extra-bíblico, que também traz narrativas sobre a questão da origem do homem, da criação, menciona Deus soprando a vida no nariz do homem. Então, o que nós entendemos com isso? Que muitos eruditos, quando foram ao texto bíblico, disseram que a história de Israel, as suas crenças, não passavam de compilações ou até mesmo plágio das histórias sumerianas. E o que nós interpretamos com isso é que todas as histórias com relação à criação, com relação ao dilúvio, com relação ao homem, com relação à criação da humanidade, elas têm uma semelhança nas suas interpretações, porque elas vão de acordo com a civilização, elas vão de acordo com o que as pessoas passaram, né? Então, se você vê aqui nas instruções de Merikari, que ela diz que o homem, quando foi criado, a divindade soprou no nariz, né, do homem, e você também tem esse mesmo significado e sentido expresso no texto sagrado de Gênesis, dá-se a entender que houve uma história então original, houve somente um pensamento com relação à criação, e conforme os povos vão se espalhando, criando as suas próprias instituições sociais, criando suas próprias civilizações, conforme os seus costumes, conforme a sua cultura, o seu espaço geográfico, a história vai permanecendo. E tem aquele efeito do telefone. Com o passar do tempo, a interpretação vai mudando, mas porém, a origem tendem a ser uma só história, um só pensamento, que com o passar do tempo vai se modificando conforme as gerações vão se desenvolvendo na humanidade. Isso é o que nós pensamos, é o que nós defendemos, e muitos historiadores também têm pensado desta forma. Nós estamos aqui falando sobre a teologia da Torá, e nós estamos dentro do conteúdo teológico de Bereshit, né, ou de Gênesis. Saindo de Gênesis capítulo 2, versículo 7, vamos entrar nos versículos 21 e 22 do capítulo 2, falando sobre a mulher, a costela de Adão. Agora, qual é o pensamento bíblico sobre a mulher e o que pensam também os escritos, as civilizações sumerianas, do Antigo Oriente Próximo, do Oriente Médio, hoje? Primeiro, o fato de Eva é o nome da mulher de Adão na nossa língua, mas o nome de Eva no hebraico é Hawá. Hawá é o nome de Eva em hebraico. Então, apesar de Hawá ter sido criada de uma costela de Adão, pode ser melhor esclarecido pelo conhecimento da língua sumeriana. Nós vamos explicar. A palavra suméria para costela é ti. Ti, palavra sumeriana que significa costela. É interessante saber que também ti, esta palavra sumeriana, ela significa vida. Então, olha a coisa interessante aqui. Nós estamos aqui dentro de uma linguagem da Suméria. Ti significa ao mesmo tempo costela, mas também significa vida. Exatamente o mesmo significado de Eva ou de Hawá, que lá no Gênesis capítulo 3, versículo 20, significa o quê? Vida. Ok? Então, provavelmente Moisés utiliza influências de linguagens também de outras civilizações. Pastor, mas o Antigo Testamento foi escrito em hebraico? Foi escrito em hebraico. Mas nós temos que entender que quando Deus ele vai progressivamente explanando a revelação, né, através das Sagradas Escrituras, ok? Essa revelação vem acompanhada da inspiração. Os homens foram inspirados a escrever aquilo que Deus revelava, mas eles utilizaram também os seus aspectos de conhecimento, né,
Não só o conhecimento epistemológico encontrado na academia, como teve Moisés, mas o conhecimento empírico, aquilo que ele aprendeu conforme as civilizações que ele passou, que ele conviveu. Moisés passou 40 anos só em Midian, aprendeu muita coisa da cultura de Midian, do pensamento de Jetro com relação à divindade, com certeza dos ensinamentos de Jetro com relação à criação do homem, à criação da mulher. Então isso foi influência também, o escopo de conhecimento de Moisés, de Moshe, para desenvolver o material do Pentateuco. Outros também sugeriram que pode haver uma relação com a palavra egípcia in, I-N-W, in, que significa argila, de onde o homem foi criado, ou costela. Então vejam só, existe uma palavra sumeriana, ti, que tanto significa vida quanto costela, mas também há uma palavra egípcia, em, que significa argila e também traz o sentido de costela. Então, provavelmente, o termo Eva pode ter essas duas variantes na sua origem. Então, existem palavras que você encontra no hebraico, mas que elas estão ali, mas que a raiz dessas palavras não são do hebraico. Às vezes a raiz é de uma palavra estrangeira, assim como acontece na nossa língua portuguesa, que nós utilizamos palavras no nosso escopo gramatical, etimológico, no nosso escopo de conhecimento do dicionário, sabendo que a palavra tem origem latina, que a palavra tem origem grega, que ela não foi criada, ela não foi desenvolvida dentro do português, mas que o português utilizou-se de determinada palavra para trazer para o seu conhecimento. Isso você sabe que tem no nosso português, também não é diferente com as línguas e principalmente com as línguas bíblicas, ok? Vamos lá. Fazendo um resumo da criação, sobre o sétimo dia, após a criação da mulher, Deus ele descansa então no sétimo dia. E no sétimo dia, então aí aparece-nos para nós o Shabat, O Shabat, que é o dia do descanso. O sábado torna-se um sinal para os judeus, que está lá em Ezequiel capítulo 20, no versículo 20 também. O sábado servia para a devoção religiosa a Deus. Lá do versículo 12 ao versículo 24, Ezequiel explica muito bem sobre a questão do sábado, tá certo? Nós estamos aqui fazendo uma análise exegética, hermenêutica de alguns textos, de Bereshit, ok? Então aqui nós saímos da mulher, estamos entrando sobre o sétimo dia, ok? Falamos sobre a questão do homem e sobre a questão da mulher, entramos aqui no sétimo dia do descanso. O que tem a ver o sábado com também os pensamentos extrabíblicos? No relato egípcio da criação, em Mênfis, o Deus criador Ptah, ele descansa após terminar a sua obra. Veja só um paralelo com a Bíblia Sagrada aí. Só que a criação dos humanos pelos deuses da Mesopotâmia também é acompanhada de descanso. Então, essa interpretação que a divindade cria tudo, cria o homem e tem o descanso, ela também é acompanhada nas interpretações e literaturas mesopotâmicas. Então, na Mesopotâmia, também ali na cultura, porém, os deuses descansam porque as pessoas foram criadas para trazer e para fazer o trabalho outrora feitos por eles. Então, os deuses criam os homens para fazer uma continuidade do serviço que as divindades faziam. Diferentemente já da interpretação bíblica, que quando Deus cria o homem para zelar, não para trabalhar. Deus criou o homem para a essência da sua glória. Deus criou o homem para louvor da sua glória. Deus não criou o homem para viver lá na labuta. Deus não criou o homem para viver trabalhando, executando fazeres pesados. Deus coloca o homem no Éden para dominar, para governar a terra. O homem só ia cuidar da terra, mas quem daria o sustento para o homem era Deus. Quem traria segurança para o homem seria Deus, porque o homem viveria um estado de perfeição. Então vejam só, enquanto nas outras literaturas, você percebe aí que quando o homem é criado pelas divindades, é para executar aquilo que as divindades faziam, ok? Eu espero que você esteja aprendendo sobre a teologia do Antigo Testamento, que nós estamos fazendo uma análise de Bereshit, e após nós concluirmos todo o conteúdo de Bereshit, nós vamos avançar para Shemot,
os escritos do Êxodo. Não obstante, o desejo de descansar também é um dos elementos motivadores das narrativas da criação. A destruição ou controle das forças cósmicas, caóticas, que constitui com frequência a parte central das narrativas da criação do mundo antigo, culmina no descanso, na paz ou no repouso dos deuses. Okay? Então vejam só, há uma criação. Então, a criação vem, e nas civilizações mesopotâmicas, sumerianas e egípcias, a destruição ou o controle dessas forças cósmicas, caóticas, é sempre a parte central das narrativas sobre a criação do mundo. Deus está criando, está remodelando a Terra, segundo uns, porque a Terra era um caos. A humanidade estava um caos. Na mitologia egípcia, existe sempre o Deus que, na madrugada, ele traça uma luta severa contra o caos. E aí ele vence, surge o raiar do sol. Isso quer dizer, então, que Ra venceu mais uma luta contra o caos. Então, para haver paz, para haver continuidade na Terra. Sempre esse pensamento de uma luta entre o bem e o mal que é constante. E muitos acharam até que certas interpretações teológicas tinham a ver com o pensamento babilônico com relação ao bem e o mal. Que isso aí nós estudamos dentro da cristologia bíblica com relação a isso aí. Okay? Vamos dar continuidade aqui. O sábado como divisor do tempo. O sábado como divisor do tempo. O costume de dividir o tempo em períodos de 7 dias ainda não foi comprovado nos demais culturas do Antigo Oriente Próximo. Embora na Mesopotâmia, alguns dias particulares do mês eram considerados de mau agouro e frequentemente ocorriam com um intervalo de 7 dias, ou seja, o 7º dia, o 14º dia do mês e assim por diante. Então, assim, não havia, não era uníssono, não era um só pensamento das civilizações antigas fazerem uma divisão do tempo de 7 em 7 dias, tá? Fechar o mês em 4 semanas. Não, em muitas não tinham essa divisão do tempo. Isso é algo posterior. Para Israel, o sábado, ele não era determinado por certos dias do mês, ou ciclo da lua, ou qualquer outro ciclo da natureza. Simplesmente era celebrado a cada 7 dias. O sábado surge então a cada 7 dias. A cada 7 dias, o último dia é o sábado. É interessante que na civilização ocidental, para nós, o fim de semana começa na sexta, mas nós entendemos, parece que está na nossa mente, que o domingo também faz parte do fim de semana. E não é. O domingo, ele é o primeiro dia da semana. O domingo seria um dia de trabalho, não um dia de descanso. Mas para o mundo cristão, o domingo torna-se descanso em detrimento do sábado por uma interpretação doutrinária, por uma interpretação teológica, no que se pensa sobre Jesus Cristo, a sua vida e sua obra e o planejamento redentivo de Deus para com a humanidade. Certo? É por isso que no mundo cristão nós não guardamos o sábado, mas sim nós preferimos desenvolver o domingo como o dia do Senhor. Eu quero dar aqui um alô para todos vocês que estão online aí, estão sempre onde está entrando aí, assistindo a aula, que você venha aprender, venha compartilhar essas aulas aqui, porque as aulas daqui também, elas são aplicadas no nosso canal do YouTube. Vá lá no canal do YouTube, se inscreva, ative a notificação, ok? Pastor, qual é o canal no YouTube? Incandescentes na Teologia. Você pode estar lá, Incandescentes na Teologia, se inscreva no canal, ative a notificação e você vai ver lá todas as nossas aulas anteriores sobre a teologia do Pentateuco. E também você vai encontrar algumas aulas que já estão postadas lá sobre antropologia bíblica, tá certo? Vamos dar continuidade aqui à nossa aula. Onde estava o Jardim do Éden? É uma pergunta. Onde é que estava o Jardim do Éden aqui com relação à criação de Deus? Primeiro nós vamos falar sobre a localização do Éden, ok? A localização do Éden. Com base na proximidade do rio Tigre,
e Eufrates, e na lenda suméria da terra mística e utópica de Dilmun, tá? Porque nos escritos literários mesopotâmicos existe então um escrito sumeriano, né, que aponta para uma lenda, a terra de Dilmun. Essa terra seria uma terra lendária, uma terra mítica, que provavelmente nos aponta que seria o Éden. Né? Muitos eruditos identificam o Éden como um lugar situado na extremidade norte do Golfo Pérsico, que fica lá no Iraque, ou próximo dali. Dilmun foi identificado com a ilha de Bahrein. A ilha de Bahrein, que é um dos paraísos fiscal, não, mas é um paraíso maravilhoso de turismo, né? Ali no mundo árabe. A posição no lado oriental, que também a Bíblia indica que era a localização do Éden, simplesmente indica a área geral da Mesopotâmia e é uma referência bastante típica nas narrativas primitivas. Nós estamos abordando aqui sobre a questão da localização do Éden. Essa indicação, somada à direção do curso dos rios, né, tem mais o rio Pison, Gion. Então esses dois rios, Pison e Gion, ela é incerta até hoje. Não tem como dizer que rios são esses e a localização exata desses rios. Né? Então vejam só, seguindo com relação a esses dois rios, levou alguns eruditos a considerar a região da Armênia, perto da nascente do rio Tigres e Eufrates, como Éden. Então aqui são só hipóteses e especulações. No entanto, as características de um jardim bem irrigado, onde as pessoas não executam nenhum trabalho, ou muito pouco, e onde a vida brota sem necessidade de cultivo, se encaixa aonde? Nas áreas pantanosas, na base do Golfo. E pode até mesmo ser uma área hoje coberta pelas águas. Talvez o Éden hoje esteja submerso em algum lago, em algum mar, nós não sabemos. Não tem como dizer a localização exata do Éden. Nós temos sim ali locais prováveis de aproximação para dizer. Então hoje nenhum teólogo, nenhum pastor, ninguém, nem mesmo um profeta, o Senhor me revelou o local do Éden, desconsidere. Tá? Não desconsidere porque a Bíblia não nos diz. Diz que Deus criou o Éden, mas não fala aonde ele está. Até mesmo para não haver, com certeza haveria milhares e milhares de peregrinações a esse local se tornaria sagrado, e muitos iam fazer devoção, muitos iam fazer aquilo como tem feito hoje em muitas cidades consideradas sagradas, em muitas cidades como Jerusalém, como Meca, e outras cidades até católicas também. Porque uma santa apareceu em cima do outeiro de uma igreja, pronto, ali viram um local de peregrinação. Deus não quis que isso acontecesse com o Jardim do Éden. Por isso, quando Deus expulsa o homem e a mulher, querubins com a espada desembainhada ficaram na entrada para que ninguém mais entrasse. O Éden se tornou escondido. Somente Deus sabe onde está. E também não precisamos saber do Éden, não precisamos saber da localização do Éden, porque aquele que aceitou a nova aliança em Cristo, ele não aguarda o Éden, ele aguarda uma nova Jerusalém. Ok? Se você quer aguardar a nova Jerusalém, aceita Jesus Cristo. Se entregue ao Senhor Jesus e venha aprender da sua palavra, da sua verdade. Amém? Por aqueles que aguardam o soar da trombeta. Éden se refere a um lugar bem irrigado, sugerindo um bosque exuberante. A palavra Éden significa jardim, jardim irrigado. Né? Não se refere, a palavra traduzida aqui como jardim, não se refere necessariamente a canteiro de plantas, mas a pomares ou bosques arborizados. Né? Então, Éden tem a ver no sentido de um local irrigado, um local com árvores, com alamedas, com bastante plantações arborizadas e pomares, árvores frutíferas. Porque quando Deus coloca um homem no Éden e fala, olha, de todas essas árvores aqui, você pode comer do fruto delas, mas desta árvore X você não comerá. Dá a entender então que o local onde Éden, Adão e Eva ficaram, era um local abençoado, sobremaneira por Deus. Amém? E o rio Pison? O rio Pison que está lá em Gênesis 2:11. Eu vou ler para vocês aqui.
Eu estou aqui com a Bíblia de Estudo Pentecostal. Ok? Gênesis, capítulo 2, versículo 11. Logo no início das Sagradas Escrituras. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. Pison é o primeiro rio indicado que havia no Éden. Vamos lá agora sobre o rio Pison. Análise de amostra no solo da Arábia Saudita e fotos de satélites ajudaram a identificar o antigo leito de um rio que corria em direção ao nordeste pela Arábia Saudita. Desde as montanhas Hijaz, perto de Medina, até o Golfo Pérsico, no Kuwait, próximo da foz do rio Tigres e Eufrates, que poderia muito bem ser o rio Pison. Então, aqui são análises científicas, né, de expedições a essas localizações que encontraram, e também análises de satélite, né, encontraram um antigo leito de um rio que corre em direção à Arábia Saudita, e aqui então mostra mais ou menos o caminho geográfico que esse rio corria. Então, para alguns eruditos, chega-se a pensar a hipótese, então, que este caminho desse rio provavelmente pode ter sido o rio Pison, ok? Pode ter sido o rio Pison. E a queda? E a degradação do gênero humano? Vamos avançar mais para a teologia. Nós estamos agora no capítulo 3, versículo 1. O que diz 3? Gênesis 3, 1. Neiresh 3, 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim. Então vejam só. Nós vamos falar aqui sobre a serpente. Serpente que se traduz em hebraico para Neiresh. Neiresh. A narrativa apresenta o sedutor como um dos animais que era muito sagaz do que os outros. A palavra hebraica contém a ideia de astúcia excepcional. Ela tinha o poder de falar e falava livremente com sua vítima. Ela era ardilosa, insidiosa, maliciosa serpente, né? Mais tarde, a exegese bíblica vai identificar a serpente como Satanás ou o diabo, que é também registrado no Apocalipse. Então, a serpente aqui, ela foi apenas o instrumento do diabo. Então, a serpente, ela simboliza o diabo, né? A serpente foi um animal instruído, usado pelo diabo, da mesma forma que Deus, para repreender um falso profeta chamado Balaão, usa a jumenta para falar com Balaão. Aqui o diabo está usando a serpente para enganar a Eva, ok? Então a serpente, porque ela tem um significado de astúcia, tem um significado de ardilosidade, insidiosidade, maliciosidade. Qual é o significado, então, da serpente no mundo antigo? Nós sabemos o significado da serpente na teologia bíblica, mas qual é o significado da serpente também para a literatura do mundo antigo? Como as civilizações, como as culturas antigas também olham para a serpente e interpretam esse animal? Eu vou falar isso para vocês também, ok? Desde muito tempo, foi comprovado que a serpente é uma personagem significativa na arte e na literatura do Antigo Oriente Próximo. Então isso não é de agora, né? Talvez pelo veneno dela ser uma ameaça à vida e os olhos da serpente ser desprovidos de pálpebras, né? Oferece uma imagem tão enigmática, exótica da serpente. Então a serpente, com isso, ela até hoje ela tem sido associada a tanto à morte quanto à astúcia, né? Também a serpente, ela tem um significado de cura, por isso que na medicina ela é utilizada como símbolo
na farmácia, na farmacêutica, ela é utilizada como símbolo, como antídoto, ok? O relato do Gênesis evoca os dois aspectos da questão do astuto, né? Do diálogo dela com Eva, e a serpente na introdução da morte, porque após a expulsão do Éden, né, Adão e Eva tiveram que conhecer a morte, mas tudo isso motivado pela serpente, porque a serpente consegue enganar Adão e Eva, então ela introduz a astúcia no coração do homem, e também, por causa dela, vem o conhecimento, né, da introdução da morte no mundo. No épico de Gilgamesh, o épico de Gilgamesh, que eu já falei para vocês aqui, basicamente o que ele perde a chance de ser jovem para sempre quando uma serpente o engana e come uma planta mágica que ele retirara do fundo do mar, né? Então a serpente aqui, ela é representante do caos primitivo, que lá na mitologia, né, nós já falamos na mitologia babilônica, a Tiamat ou Leviatã, que o Leviatã é um monstro que é registrado no texto sagrado da Bíblia. Aqui, a serpente do caos primitivo, ela tem um sentido de símbolo da sexualidade. Então a serpente sempre representou astúcia, saber oculto, fertilidade, saúde, caos e imortalidade. E era com frequência adorada. Então, quando vocês percebem, quando Deus permite que Moshe, lá no Êxodo, levante uma serpente de metal no deserto, é justamente pensando que o povo de Israel, né, vendo aquilo ali, aumentaria a fé deles ao olhar para a serpente, porque é um símbolo de saúde. Não era de olhar para a serpente e ter ela como um talismã, como um amuleto da sorte, mas ela estava ali como um sinal apenas de a fé aumentar. Olhe para ela e você vai ser curado. É o mesmo exemplo com muitas igrejas, pastores, apóstolos, lideranças religiosas do mundo atual, têm utilizado em muitas campanhas aí de igrejas, né, quando utilizam-se objetos para aumentar a fé das pessoas. O erro está em a pessoa achar que ela recebeu a bênção por causa daquele objeto. Não, aquele objeto foi só uma ferramenta utilizada por Deus para aumentar a tua fé. Mas quem cura é o Senhor, é Jesus Cristo, através da fé daquele que ministra, através da tua fé, ok? Então, a serpente levantada no deserto, ela tem um significado importante, tá certo? Para a igreja. Ben-Savon, saindo do pensamento sobre a serpente, vamos entrar aqui sobre a fadiga. Vamos voltar novamente ao texto bíblico. O que Deus fala aqui para Adão e Eva quando ele peca? Gênesis 3. Eu vou ler aqui do versículo 14. Na verdade, eu vou ler do versículo 13 em diante. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Versículo 14, Gênesis 3. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás, mais que toda besta, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade de ti, entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse, versículo 17:
Porquanto deste ouvido à voz da tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Versículo 18. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Versículo 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porque és pó, e em pó te tornarás. No suor do teu rosto comerás o teu pão. Então vejam só aqui, né? O que o Senhor está dizendo? Que o homem com fadiga, ele trabalharia para se alimentar. Que o homem teria cansaço. Que o homem teria labor. Que o homem teria trabalho com a terra para produzir o seu alimento. A palavra para fadiga aqui utilizada é Beit Savon. Beit Savon. No pensamento mesopotâmico, as pessoas foram criadas para ser escravas, devendo fazer o trabalho que os deuses estavam cansados de fazer. Em grande parte, era relacionado à agricultura. O único propósito para a criação dos homens era aliviar os deuses da sua fadiga, do labor, do trabalho. Ao contrário do relato bíblico, no qual o homem foi criado para governar, recebendo o fardo do trabalho pesado como consequência da queda. Deus não cria o homem para viver de trabalho. Deus, quando cria um homem, cria ele para governar o mundo. Por isso que o homem tornou-se coroa da criação. O homem vem conhecer o que é trabalho pesado, fadiga, como consequência da queda. Isso foi resultado de hamartia, pecado. Resultado do pecado. Então, o pecado gerou graves consequências na humanidade. E uma delas foi o cansaço, dores, tribulação, doenças e muitas coisas que você tem visto no mundo até hoje, consequência do pecado. Ok? De Caim a Abel. O que nós temos agora para falar sobre Caim e Abel? Deus, ele aceita a oferta de Caim, aceita a oferta de Abel, na verdade, e rejeita a de Caim. Porque Abel traz uma oferta de dedicação, que está lá em Hebreus capítulo 14, versículo 4. Não importa porque foi o melhor que Abel trouxe da terra. Caim também trouxe o seu melhor, mas a questão estava na intenção do coração. Caim trouxe por competir com seu irmão, já com inveja. Então, meu irmão, não importa o tipo de oferta que você tem. Não importa a quantidade para Deus. O que importa é o valor daquilo que você está entregando no sentido espiritual. Que diferença tem uma pessoa chegar na igreja e dar uma oferta de 1 milhão e o outro dar uma oferta de R$1? E está na intenção. Que muitas pessoas, quando dão ofertas altas, dão para aparecer. Dão para dizer que são benfeitoras. Dão para dizer, muitas vezes, que um trabalho missionário não vai para frente se não for com a oferta dele, se não for com o dízimo dele. E não é isso que Deus quer. Deus quer que aquilo que você der ao Senhor, dê com alegria. Dê sem pensar que vai faltar. Porque se você dá com alegria, Deus vai abençoar a tua oferta. Deus vai fazer que a tua renda se multiplique. Vai aumentar os teus dias na terra. Ok? Então, por causa da inveja, da soberba, no coração de Caim, a oferta dele não foi aceita. Por ciúme extremado, veio a cometer homicídio, matar o próprio irmão. Então vamos lá, mais uma vez, falar um pouquinho sobre o sacrifício de Caim e Abel, que está lá no capítulo 4, do versículo 1 ao 7, do texto de Bereshit.
o texto de Gênesis. Os sacrifícios de Caim, adquirir, obter, e o sacrifício de Abel, que era um hábito fugaz, um vapor. Caim significa adquirir, obter. Abel significa fugaz, vapor. Os sacrifícios de Caim não são descritos como um pagamento pelo pecado ou uma busca de purificação. A palavra usada os designa de forma bastante generalizada como ofertas, né? Qual é a palavra hebraica para oferta? Minha. Minha é a palavra hebraica para oferta. Então, tanto a oferta de Caim quanto a de Abel têm um só significado. Uma palavra que está intimamente relacionada à oferta de cereais, que foi mais tarde instituída lá em Levítico capítulo 2, né? A oferta de Minha. Essas ofertas, elas aparecem como uma demonstração de gratidão a Deus por sua bondade. Eles decidiram no seu coração ofertar algo ao Senhor pela gratidão dos primeiros frutos da terra, dos primeiros animais que nasceram ali, né, no seu rebanho, que Caim era pastor de ovelhas, Abel era agricultor. Então, ao contrário, na verdade, Abel era pastor de ovelhas, Caim era o agricultor. Caim trouxe dos frutos da terra, bom, Abel também trouxe, né? Então vejam só, ofertas diferentes, mas o que Deus aceita é como você vai trazer essa oferta. Como está o teu coração diante de Deus? É isso que é importante para o Senhor. Então Deus, quando viu a oferta de Abel, se agradou, porque viu que era uma oferta de amor, era uma oferta de gratidão, era uma oferta louvável. E Caim não. Deus viu coisa diferente no coração de Caim. É apropriado que Caim trouxesse uma oferta do produto da terra, uma vez que não era obrigatório derramamento de sangue nesse tipo de oferta. Então deve ser mencionado aqui que em Gênesis não apresenta nenhum registro de Deus exigindo esse tipo de oferta, embora Deus a aprovasse como meio de dizer obrigado. Aqui, até aqui, nesse período, a oferta era entregue voluntariamente. Não tinha uma regra, não tinha uma lei específica para dizer, você tem que ofertar para o Senhor. Eles decidiram ofertar no seu coração. Da mesma maneira que às vezes você vai para o culto, você sabe que vai ter lá o momento de ofertar. Você dá aquilo que dá segundo as tuas posses. A oferta de sacrifício é uma oferta que vai além das tuas capacidades. Mas você quer algo do Senhor, então você vai ali motivar a tua fé. Mas a partir do momento em que você dá algo para o Senhor, para a casa do Senhor, mas no teu coração não está querendo dar, ai, mas vai faltar isso, vai faltar aquilo, mas antes você não dá, você vai perder a oferta, né? E você não vai receber a bênção, porque Deus ele quer algo que dê de gratidão, amém? A gratidão, porém, ela não é manifestada quando a oferta é feita por inveja, como foi a oferta de Caim. A gratidão, você tem que ter o coração agradecido ao Senhor. Gênesis capítulo 4, versículo 17 a 26, nós temos aí então os relatos das primeiras civilizações. A primeira civilização, que são os descendentes de Caim, e aí por diante você verá no texto bíblico. Os descendentes de Caim desenvolveram a primeira civilização na terra. Jubal, Jabal, Tubal-Caim e Lameque. 4 nomes aqui. Jabal adquiriu gado, tornando-se o primeiro agricultor, né? Na verdade é o pai da agricultura, Jabal, né? Da pecuária, trabalhou muito nesta área. Jubal inventou instrumentos de música, fundador das belas artes. Tubal-Caim inventou ferramentas e armas, é o primeiro industrial da história. E esta civilização excluía Deus de seus projetos. Tudo que eles faziam, excluíam Deus daquilo que eles faziam. Lameque torna-se o primeiro polígamo. Ele era impiedoso, torna-se evidente aqui a ferocidade da linhagem de Caim, uma linhagem pecaminosa.
que não era grato a nada, né? Que eram pessoas de coração de dura cerviz, né? Que não tinham companheirismo com o outro, não compactuavam do perdão. Então era uma civilização ímpia, que não agradava a Deus, né? Você vê lá no versículo 17 a construção de cidades. Visto que no mundo antigo a fundação de uma cidade está intimamente ligada à formação de um povo ou de uma nação, histórias sobre o fundador e as circunstâncias da fundação fazem parte da herança básica de seus habitantes. Então vejam só, essas histórias geralmente incluem uma descrição dos recursos naturais que atraíram o construtor, como reservatórios de água, pastos, terra boa para a agricultura e defesas naturais. O local propício também com relação à guerra. Os atributos especiais do construtor qual eram então? Força descomunal, sabedoria e um terceiro ponto, a orientação dos deuses. Então esses são os elementos que geralmente traziam descrição quando se construía uma cidade. O motivo da construção da cidade. O ponto geográfico também deveria ser um ponto estratégico. E outra, orientação divina. São um enredo quando você está diante de um texto sobre o surgimento de uma cidade no Antigo Oriente Próximo e também com relação às Sagradas Escrituras. As cidades, elas eram construídas ao longo ou nas proximidades de rios e de suas nascentes. Elas serviam como ponto estratégico para o comércio, para as atividades culturais e também religiosas, abrangendo com o tempo uma área maior, tornando-se centros políticos ou até mesmo cidades-estados. E eu falei para vocês aqui que antes mesmo dos escritos do Pentateuco, já haviam cidades-estados muitos séculos antes, né? Ali no Antigo Oriente Próximo. A estrutura necessária para sua construção e depois para a manutenção de suas paredes feitas de tijolo de barro contribuiu para o surgimento das assembleias de anciãos e monarquias para governá-las. Então, esta eram basicamente o ponto político daquele período, das primeiras civilizações e nas construções das primeiras cidades. Lá no versículo 19 do capítulo 4, nós temos a narrativa da poligamia, né? Qual foram as causas? A poligamia ela tem algumas causas. E qual as causas que nós apontamos aqui? Eu coloco 4 causas aqui da poligamia. Vamos falar sobre elas? Primeiro, a poligamia ela vai surgir quando há um desequilíbrio no número de homens e mulheres. Quando numa civilização há um grande desequilíbrio entre homens e mulheres, vem surgir a poligamia. O quê? Quando há mais mulheres do que homens. Então, muitas mulheres, para não sofrerem de não ter um marido, surge a poligamia. A possibilidade do homem ter mais de uma mulher. E ele poder, então, contrair outros matrimônios. Mas não somente isso. O homem deveria, em determinadas civilizações, ter o sustento para essas mulheres. Ok? Segundo ponto, para haver poligamia. A necessidade de gerar muitos filhos para ajudarem no pastoreio nos campos. No sentido de que as civilizações antigas, muitos eram tribos nômades que viviam não só da agricultura e de subsistência, mas principalmente dos ovelhinos, da agropecuária, né? Então, os patriarcas casavam-se com várias mulheres para gerar filhos
que esses filhos viessem a trabalhar também no campo e no pastoreio. Então aqui tinha um sentido de comércio também, ok? Tinha um sentido de que enquanto a família fosse maior, melhor seria trabalhar no campo. A família, então ela teria o quê? Mais mão de obra para produzir riqueza. Por quê? Vamos falar do terceiro propósito da poligamia. O desejo de aumentar o prestígio e as riquezas por meio de numerosos contratos de casamento. Então, se um patriarca tinha dezenas de filhos oriundos de várias esposas, isso queria dizer o quê? Que o seu rol de riqueza poderia aumentar cada vez que o seu filho tivesse casamento com a filha de um fazendeiro, e automaticamente ele seria o tutor de toda a riqueza, da herança daquela pessoa. Então, para aumentar o poderio político com relação também às posses, a poligamia era utilizada para isso. E o quarto propósito era que a alta taxa de mortalidade entre as parturientes. Por quê? A medicina não era uma medicina avançada como hoje. Então não se tinha conhecimento sobre os vários métodos, né, de trabalhar a gestação da mulher. Doenças que poderiam acontecer durante a gestação. Medicina, medicação, remédios. Então, a taxa de mortalidade infantil ainda durante a gestação era muito alta. Então, para que um patriarca tivesse uma família reduzida, não tivesse uma família reduzida, e que ele não tivesse o perigo de não ter nenhum descendente homem, casava-se com várias esposas, para que elas fossem mulheres férteis, que pudessem gerar filhos, certo? Então, no passado, nas civilizações antigas, né, a poligamia era mais comum entre os grupos nômades de pastores e nas comunidades rurais, onde era importante que as mulheres estivessem ligadas a alguma família e fossem produtivas, como eu já expliquei para vocês. Então, esse aqui são os 4 pontos importantes quando acontecia a poligamia, tá certo? E a domesticação de animais, lá do versículo 20 do capítulo 4. Nós estamos aqui interpretando o texto do Pentateuco dentro de Gênesis, Gênesis 4, 20. E Ada teve a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e tem gado. Né? Então, olha só, a domesticação de animais, logo dos primórdios, das primeiras civilizações. Criar gado é o principal estágio da domesticação dos animais, que envolve o controle humano da reprodução, do suprimento, de alimentos e das terras, né? Ovelhas e cabras foram os primeiros rebanhos a serem domesticados pelo homem, as ovelhas e as cabras, com evidências que remontam ao 9º milênio antes de Cristo, 9.000 anos antes de Cristo, né? A história já apontava que o homem já criava, já domesticava gado e, né, ovelhas, cabras, caprinos. Animais de porte maior vieram um pouco mais tarde, e o registro da domesticação de suínos remonta ao 7º século. Então não é algo do passado, remonta ao 7º século, né, a questão do homem, né, trabalhar com suínos, com porcos. E sobre o dilúvio? O que nós temos a falar sobre o dilúvio? Hein? O que nós temos a falar sobre o dilúvio? Mavu. Palavra hebraica para dilúvio, Mavu. M-A-Bu. Né? Nós estou aqui falando uma palavra transliterada para você. Vamos falar aqui no capítulo 5 de Gênesis. Gênesis, a geração antediluviana. Maipilman, o teólogo Maipilman, ele fala que o propósito principal da genealogia, que se encontra no capítulo 5 de Gênesis,
é o de conservar o registro da linhagem da qual virá a semente prometida, né? A descrição da maioria dos antediluvianos limita-se à expressão lúgubre e monótona. Viveu, gerou e morreu. Você sempre vai ver aí na genealogia desses primeiros homens, patriarcas, sempre essa narrativa. Fulano viveu, fulano gerou e depois fulano morreu. Assinala a consequência mortífera do pecado. Não importa o tempo de vida, um dia todos caem para a morte física. Você consegue ver na genealogia aí. Fulano cresceu, viveu 200 anos, viveu 300 anos, viveu 400 anos, gerou filhos e filhas, gerou fulano, gerou ciclano, gerou beltrano. Mas depois ele morreu. Seus dias na terra foram de tantos anos. Então essa, basicamente, é uma narrativa genealógica constante nos textos do Antigo Testamento, principalmente lá no Pentateuco, em Bereshit, que é o livro das Toledot, né? É o livro das gerações. Havia um remanescente aqui. Enoque andou com Deus em tempos de maldade e de infidelidade. A sua comunhão, a sua pureza, a sua vida de fé fizeram toda a diferença. Então Enoque andou com Deus. E já não se viu, porque Enoque andou com Deus. Uns interpretam aqui que Enoque foi trasladado para o céu, que não viu a morte, né? Mas existem outras interpretações para isso, com relação ao pensamento de Enoque, né? Com relação à morte. Enoque foi trasladado, gente? Enoque foi arrebatado? Enoque morreu? Será que Deus preferiu tirar Enoque daquela geração pagã, daquela geração ímpia, e preferiu que ele morresse cedo? Comenta. Deixa a sua opinião aí, tanto aqui no YouTube quanto no Facebook. Deixa o seu comentário. Quero saber o que você pensa sobre Enoque. Ok? Quais são as gerações que surgiram depois de Adão? Adão gerou Caim e gerou Abel. Ok? Abel morreu pela mão do seu irmão Caim. E depois de Adão gerar Caim e Abel, depois da morte de Abel, a Bíblia fala que Adão e Eva tiveram outro filho, chamado Sete. Né? Caim casou-se com quem? Com Avá. Provavelmente foi uma mulher dele. Caim gerou Enoque. Né? E Sete gerou a Enos. E de Enos veio Cainã. De Cainã veio Malael. Malael gerou a Jared. Jared gerou a Enoque. Enoque gerou Metusalém, o homem que mais viveu na terra. Né? E Enoque partiu. Enoque foi arrebatado. Enoque foi trasladado. Enoque morreu. Deus tomou para si Enoque. Né? E Matusalém gerou a Lameque. Então você tem aí uma geração de descendentes da linhagem de Sete. Né? E você tem a geração de Caim. Em Lameque é a última geração antes de ter o acontecimento do dilúvio. Então a geração de Sete, ela é considerada aqui a geração dos filhos de Deus. Enquanto a geração de Caim é considerada a geração de filhos dos homens. Filhos dos homens. A geração de Sete é a geração dos filhos de Deus. A geração de Caim, a geração de filhos dos homens. Há essa diferença. E a Bíblia fala então, vendo os filhos dos homens, os filhos de Deus geraram mulheres bonitas, e então se envolveram, e tiveram, e casaram-se com as filhas de Deus, e tiveram, os filhos de Deus viram as filhas dos homens, e se agradaram dela, e casaram, tiveram gigantes,
E aí muitos querem interpretar que esses filhos de Deus aí são anjos, que os anjos desceram, casaram-se com as mulheres dos homens e tiveram gigantes. Muitos interpretam dessa forma. Mas eu sou daquela interpretação que eu não concordo com esse tipo de interpretação hermenêutica aqui, que os filhos de Deus aqui narrados são anjos. Não. Aqui está mostrando que os filhos descendentes da linhagem de Sete casaram-se com mulheres da geração de Caim. E aí tornaram-se em crescer, se desenvolver na terra, até gerar civilizações ímpias novamente, que não agradaram a Deus. Como consequência, veio a surgir Enaquins, gigantes na terra. Ok? Vamos dar continuidade ao capítulo 6, versículo 2 de Gênesis, que é justamente a questão do que eu falei para vocês aí sobre as filhas dos homens e os filhos de Deus. Filho de Deus, que em hebraico quer dizer Bnei Elohim, Bnei Elohim, filhos de Deus. O termo filhos de Deus é usado em outras passagens do Antigo Testamento em relação a anjos, né? A Malak. Mas a ideia de filiação a Deus também é retratada para os israelitas, como grupo e individualmente para os reis. Então aqui eu estou colocando para vocês aqui os vários sentidos sobre filhos de Deus, tanto para anjos quanto para a nação de Israel e também como para os reis, né? No Antigo Oriente Próximo, acreditava-se que os reis, eles tinham uma relação filial com deuses, por terem sido gerados pelas divindades, os reis. Não à toa a interpretação mitológica do Egito, que o faraó era uma divindade, que o faraó era filho de Ra, o faraó também era considerado uma divindade do sol, né? Por quê? A interpretação que o faraó era o autor da vida. O faraó tinha sido gerado também por uma divindade. Então, essa era a narrativa do Antigo Oriente Próximo. Então, você vê aqui a interpretação Bnei Elohim, que pode ser colocado tanto para filhos de Deus no sentido de anjos, filhos de Deus no sentido da nação de Israel e filhos de Deus no sentido dos reis, né? Mas temos que levar em consideração o quê? O texto, o versículo, mas o contexto da passagem para nós interpretarmos. Isso aqui é regra de hermenêutica bíblica. Então, no versículo 4, diz que a consequência do casamento entre os filhos de Deus e as filhas dos homens foi surgimento de gigantes, né? O termo aqui usado são nefilins. Nefilins para gigante, que está lá no versículo 4, capítulo 6 de Gênesis. Nefilim literalmente significa os caídos, aqueles que caem sobre, aqueles que atacam o outro. Esse é o verdadeiro sentido, significado do termo Nefilim, né? O que isso quer dizer então? Que os Nefilins, na verdade, eles eram indivíduos malévolos, eram indivíduos malvados. Na verdade, uns interpretam Nefilins não no sentido de gigante, mas no sentido de guerreiros, pessoas que eram altamente corajosas no confronto de guerra, no confronto de batalha entre tribos, entre civilizações. Então, o que aconteceu? Os filhos de Deus com as filhas dos homens geraram guerreiros poderosos na terra, né? Então, Nefilim aqui não é uma designação de um grupo étnico, gigantes, mas a descrição de um tipo particular de indivíduo,
né? Eu estou trazendo para vocês aqui um outro significado da palavra Nefilim, que surge no hebraico. Lá em Números capítulo 13, versículo 33, vocês veem aí, né, os Nefilins sendo identificados como descendentes de Enaque, né, como alguns dos habitantes da terra de Canaã. Então essa aqui é uma interpretação que eu estou trazendo para vocês, que em muitos estudos da teologia do Pentateuco você não encontra em alguns seminários essa interpretação. Os Nefilins aqui do capítulo 6, versículo 4, eles são descritos como gigantes em algumas versões, mas não há razão para considerá-los assim, né? É mais provável, então, que o termo descreva guerreiros valentes, talvez o equivalente antigo a cavaleiro andante. Eu estou trazendo aqui para vocês, então, uma nova linha de interpretação de Nefilins. É claro que você verá também outros professores de teologia do Antigo Testamento narrarem para vocês que Nefilim possa dizer, não, é gigante. Mas eu estou trazendo para vocês aqui uma análise hermenêutica exegética da palavra, na raiz da palavra, qual é o significado dela realmente, que pode também ser interpretado. Eu espero que vocês estejam entendendo aqui a teologia do Antigo Testamento. Eu não estou aqui para trazer uma dor de cabeça, dúvida para você. Você está estudando conosco aqui, né, a teologia do Antigo Testamento, a teologia da Torá, e nós estamos aqui na mensagem de Bereshit. Então, nós vamos encerrar por hoje a nossa aula aqui. Amanhã é domingo, ok? E amanhã nós temos também uma nova aula sobre o Pentateuco, ok? Então, que você possa ir para o culto, possa celebrar o Senhor Jesus Cristo, vá cedo para a tua igreja, use a máscara, use álcool em gel, ok? Se você vai passear, preste atenção aonde você vai, vá com toda a segurança, com toda a regra, obedecendo todos os protocolos da segurança, porque a Covid está matando milhares aos milhares, dia após dia, tá certo? Então, fique na bênção, fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Compartilhe esse vídeo, compartilhe essa aula aqui e eu te convido para o nosso próximo encontro. Fique na bênção, na paz do Senhor. Shalom, shalom.